Olá, queridíssimos alunos, tudo bem? Meu nome é Paulo Pantuza e estamos de novo com o nosso estudo do Direito Empresarial. Na última aula, nós falávamos sobre a evolução histórica do direito empresarial, falávamos que não se diz mais direito comercial e sim direito empresarial, e eu mencionei que o tripé, que o centro, que o objeto de estudo do direito empresarial vai gravitar em torno das figuras do empresário, da empresa e do estabelecimento empresarial. Bom, então, já que esse é o nosso objeto de estudo, nada melhor do que identificarmos quem é a figura do empresário e quem, obviamente, consequentemente, vai ser o destinatário dessas normas empresariais. O próprio artigo 966 do Código Civil de 2002, que, como falado na última aula, teve uma inspiração no Código Civil italiano de 1942, ele vem afirmar, então, que é considerado empresário quem exerce uma atividade profissional de forma habitual para a circulação de riquezas e mercadorias. Então, percebam, o empresário vai ser, então, aquela pessoa, e aí nós podemos falar em pessoa natural empresária ou em pessoa jurídica empresária, e aí, consequentemente, empresário individual ou sociedade empresária, se tratar de uma pessoa jurídica, que exerce uma atividade de forma habitual. Essa forma habitual quer dizer de uma forma profissional, uma forma reiterada e não usual, não eventual. Então, exerce uma atividade econômica de forma organizada, habitual, para circulação de riquezas e prestação de serviços. E aqui um ponto interessante, porque nos atos de comércio, previstos lá na fase francesa, no período objetivo, a prestação de serviço era uma atividade ligada ao direito civil, não era ligado à atividade empresarial. Então, nesse ponto, a partir de 1942, começou, então, o alargamento ou o aumento da abrangência do direito empresarial. Então, agora, não vai ser só a circulação de riquezas ou mercadorias, como, por exemplo, uma compra e venda, mas também uma prestação de serviço. Uma prestação de serviços como um lava-jato de automóveis, por exemplo, como uma concessionária de prestação de serviço, como uma empresa de limpeza. Todas essas atividades que prestam serviços, então, agora são consideradas atividades empresárias. E, já que definimos quem vem a ser o empresário, nós temos que definir também quem não vai ser o empresário. E essa definição está no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. E lá está descrito: não se considera empresário quem exerce atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o auxílio de colaboradores, desde que não seja exercida com o elemento de empresa. Então, percebam, será considerado não empresário quem exerce uma atividade intelectual. Então, de um lado, nós temos a atividade empresarial, prestação de serviços, circulação de riquezas, e, de outro lado, a atividade não empresarial, a atividade intelectual. Mas a atividade intelectual de qual ordem, professor? A atividade intelectual de natureza científica. Me dá um exemplo. O próprio curso de Direito é uma ciência. O próprio curso de Contabilidade, ciências contábeis. O próprio curso de Administração, ciência da administração. A medicina, a odontologia, todas essas atividades são atividades com bases científicas, atividades intelectuais de natureza científica. Ou, continuando na definição do não empresário, exerce atividade intelectual de natureza científica literária. Literária de literatura. Então, um profissional que escreve um livro, que escreve um artigo, pode se associar, pode escrever um artigo ou um livro
isoladamente ou conjuntamente, mas ainda assim será considerado uma atividade não empresarial. E por último, uma atividade intelectual de natureza artística. Um circo, uma trupe de teatro são atividades intelectuais, mas de natureza artística. Então percebam, essas atividades, a princípio, não serão consideradas atividades empresariais, salvo, e aí eu faço a ressalva prevista lá no final do artigo 966, parágrafo único, salvo se constituir elemento de empresa. E aí eu peço a atenção de vocês para essa expressão, elemento de empresa. O que vem a ser o elemento de empresa? Elemento de empresa vai ser a forma pela qual essa atividade intelectual, científica, literária ou artística, ela é explorada. Então, se essa exploração da atividade se der de uma forma industrial, de uma forma contínua, nós estaremos diante, então, de uma atividade empresarial, porque ela terá elemento de empresa. Lado outro, se essa atividade intelectual, científica, literária ou artística, for explorada de uma forma mais artesanal, quer dizer que ela não terá o elemento de empresa. Então percebam, a atividade intelectual, científica, literária ou artística pode ser uma atividade não empresarial, desde que não haja o elemento de empresa, mas caso haja esse elemento de empresa, caso ela seja explorada de uma forma mais industrial, nós estaremos então diante de uma atividade empresarial. Ou seja, nós podemos concluir então que a atividade empresarial é aquela atividade que vai englobar a circulação de riquezas e a prestação de serviços e também a atividade intelectual, científica, literária ou artística, desde que haja o elemento de empresa. Por quê? Obviamente, se não houver o elemento de empresa, ela será considerada uma atividade não empresarial. Ok? Então, forte abraço para vocês, bons estudos e nos vemos na próxima unidade.